O relato que eu vou contar agora aconteceu entre os anos de 1968 e 1970 e foi contado pelos meus avós, que hoje em dia já são falecidos. Bom, eu nunca levei muito a sério essa história, mas hoje em dia eu já acredito. Aconteceu em uma cidade pequena, ao extremo sul de Minas Gerais. Lá começou a acontecer coisas estranhas nas luas cheias. Normalmente, 6 vezes ao ano, mês sim e mês não. Alguns fazendeiros locais perceberam que o seu gado ficava agitado à noite. Passavam o mês inteiro normais e na lua cheia ficavam agitados, correndo de um lado para o outro o tempo inteiro. Só que nunca acontecia nada com eles. Eles apenas ficavam agitados, mas não sofriam nenhum tipo de ataque e nem sumia nenhum animal. Com isso, um fazendeiro chamado Seu Geraldo percebeu que cada vez que acontecia isso, do gato ficar agitado, eles também emagreciam muito e cada vez ficava pior. Paravam de dar leite também. Ele, já encabulado com isso, resolveu tentar entender o que acontecia. Nisso, minha avó e meu avô moravam cerca de 2 quilômetros para cima da fazenda do Seu Geraldo. E da casa da minha avó, dava para ver quase toda a fazenda do Geraldo. Porém, na primeira lua cheia que ele resolveu passar em claro, tentando entender o que estava acontecendo, já ficou ruim para ele. À noite ele ficou acordado, apenas com um lampião na mão e a sua garrucha que herdara do pai. Sentou do lado de fora da casa e lá ficou. A lua estava enorme e radiante no céu. E quando já era tarde da noite, o gado começou a se movimentar para um lado e para o outro, no pasto. Nisso, ele pegou a garrucha na mão e já foi correndo, pensando que poderia ser algum bicho, uma cobra, que estaria assustando aqueles animais. Andou entre o gado agitado, procurou, olhou para os lados e não viu nada. Até que chegou na parte onde a grama era maior, o mato estava mais alto. Percebeu que tinha algo atrás dos arbustos. Uma respiração longa, como se o bicho estivesse tentando se acalmar. E ele, achando que era um ladrão de gado, gritou: "É melhor você sair daí." E ouvindo a voz do Seu Geraldo, o bicho que estava ali parou de respirar na hora. Ele viu os olhos do bicho brilhando, refletiam na mesma cor do lampião, e ele ficou paralisado. O olhar daquela criatura era amedrontador, e ele na mesma hora foi tentar levantar o braço para mirar com a garrucha naquele bicho, mas parecia que estava paralisado. Logo, ele percebeu que aquela criatura se tratava de um lobisomem, ainda mais quando andou para a frente nas 4 patas. As 2 patas inferiores eram curtas, porém muito parecidas com as de cachorro, e as 2 patas da frente eram mais longas. As garras pareciam saltar para fora como as de um gato. E ele, vendo isso, começou a ter uma crise de pânico, onde não conseguia se mexer. Segundo ele, parecia que o lobisomem controlava ele. Parecia que ele tinha algum poder sobrenatural. O lobisomem chegou bem perto do rosto do Geraldo, chegando quase a esfregar o focinho nele. E nisso, aquela coisa deu um espirro. E num piscar de olhos do Geraldo, o bicho simplesmente sumiu. E logo após, ele começou a se mover. E no mesmo instante, o gado
parou de se movimentar, parou a agitação. Ele, em choque, num impulso de medo, saiu correndo com todas suas forças que restaram, gritando por sua mulher. E não ouviu uma resposta sequer dela. Chegando na casa, o chão perto da porta estava sujo de sangue e o coração dele acelerou e ele entrou apontando a garrucha para frente. A casa, que era toda iluminada com velas, estava completamente escura e sua mulher, que ele percebeu, não estava mais dentro de casa. Nunca mais ela foi vista. Meus avós dizem que depois desse dia, seu Geraldo mudou completamente quem ele era. E depois de um mês do acontecido, ele também foi embora. Ninguém sabe para onde, nem a sua própria família. Então, talvez ele também tenha apenas virado comida de lobisomem. Bom, daí é minha opinião. Se realmente o seu Geraldo existiu, como diz minha avó, eu acho que ele era um assassino e usou esse relato como um jeito de esconder o seu crime. Ou talvez ele seria o próprio lobisomem. Bom, acredito que meus avós não inventariam uma história como essa. Obrigado por contar aí esse relato no seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Existe uma história de lobisomem na minha família, que passa de geração para geração. Eu vou tentar encurtar ela, mas é um pouco longa. Eu a ouço desde que era pequena. Aconteceu com a minha avó e a sua mãe, minha bisavó, lá na Inglaterra. Minha avó materna e minha bisavó, a sua mãe, eram britânicas, da região de Guildford, na Inglaterra. Minha bisavó migrou para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial com seu marido e seus filhos, que incluíam a minha avó. O relato era contado para mim pela minha avó, que dizia o que aconteceu assim. Quando ela morava em uma fazenda de ovelhas com seus pais e seus avós, moravam também na mesma fazenda, mas em casas diferentes. Minha avó, na época, que era uma criancinha, acho que ela tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade no máximo, tinha o costume de ir até a casa dos avós dela, a pé, pois não era muito longe da dela. Mas era uma caminhadinha boa pela estrada. Mas ela sempre cortava caminho pelo bosque. E foi aí então que começou o tormento da vida dela. Uma escocesa doida que vagava pela cidade, que se chamava Meribeth, odiava minha avó. Sim, ela odiava uma criança sem motivo algum. Ela cuspia na minha avó quando via ela na cidade, corria atrás dela, jogava pedras e etc. Fazia de tudo para atormentá-la. O detalhe é que era apenas com a minha avó que ela fazia aquilo. Ela não atacava outras pessoas, apenas xingava e resmungava. Foi então que minha avó um dia foi pelo bosque para a casa dos avós dela, mas deu de cara com a tal da Meribeth, que começou a gritar e a correr atrás dela. Minha avó dizia que ela era muito rápida, parecia um raio. Ela então conseguiu pegar a minha avó e deu uma surra nela. Ela deu socos, puxou o cabelo que chegou a arrancar mechas e bateu com um pedaço de pau. Minha avó me mostrava as cicatrizes dessa surra. Parece que foi bem feia. Chegou em determinado momento, a minha avó desmaiou. Então, quando ela acordou, já era noite. E ela estava lá no chão do bosque, toda ensanguentada e muito machucada. O olho direito fechado devido ao inchaço. Minha avó disse que então foi até a casa dos avós dela, pois estava mais perto da casa deles do que da dela. Ela foi andando com muita dificuldade até chegar lá. Quando a viram daquele jeito,
ficaram apavorados com a situação. Ninguém havia ido à procura dela, pois minha bisavó achava que ela estava na casa dos seus avós, onde eles achavam que ela não tinha ido lá aquele dia por algum motivo. Cuidaram dela dos ferimentos e perguntaram quem havia feito aquilo. E minha avó então disse que foi a Meribete, que seguiu ela pelo bosque e bateu muito nela. Seu vô pegou ela, colocou na carroça e levou até a sua casa. E quando a sua mãe viu aquela situação, ficou desesperada. E quando contaram quem fizeram aquilo, a minha bisavó ficou furiosa. Mas ela pegou minha avó e cuidou dela primeiro. No dia seguinte, bem cedo, os homens disseram que iriam atrás da Meribete para dar uma surra nela, para ela nunca mais vir nas suas terras fazer maldade para a família deles. Mas quando eles iam saindo, minha bisavó vinha chegando toda ensanguentada e com alguns arranhões pelo corpo. Ela então colocou algo na mesa na frente deles, e quando olharam, era um dedo humano. Ela então disse que não precisava, pois ela tinha dado uma lição na Meribete, e que aquele era o dedo indicador dela. E ela jurou que se ela voltasse ali para perturbar a família, iria cortar um por um dos seus dedos, e por último a cabeça dela. Sim, minha bisavó era meio sanguinária. Após isso, Meribete sumiu. Mas então começaram a morrer ovelhas na fazenda dos meus bisavós. E detalhe, elas não eram devoradas. O animal sempre matava umas 3 ovelhas por noite, rasgava da garganta até o estômago delas, mas não as comia. Meu bisavô já estava indignado com aquilo. Ele achava que era um lobo, mas minha avó conta que meu trisavô, na hora que viu as ovelhas, ficou estático e disse só uma palavra: lobisomem. Mas meu bisavô não acreditou muito no pai dele. Foi então que em uma noite escutaram as ovelhas agitadas e gritando muito. Então minha avó conta que seu pai foi até lá com seu rifle, e a sua mãe mandou ela ir dormir. Ela esperou um pouco e então ouviu tiros e seu pai gritando. Sua mãe então pegou um facão e correu lá fora. E minha avó disse que então foi até a porta da casa e viu a cena mais assustadora e medonha da vida dela. Havia um animal magro, com pelos na metade do corpo e braços longos, cabeça de cachorro, mas um cachorro deformado, de olhos vermelhos. Ele estava em pé, tentando atacar meu bisavô, e quando a fera viu minha bisavó com o facão na mão, pulou em cima dela com muita fúria. E então minha avó começou a gritar. E foi aí que aquela coisa olhou para casa, direto para minha avó. Foi aí que deu tempo da minha bisa enfiar o facão na perna daquele demônio, que urrou de dor. E então meu bisavô deu um tiro nas costas da criatura, que caiu no chão. Mas com dificuldade se levantou novamente e correu para a floresta. Eles então entraram em casa e trancaram tudo. Minha avó contava que naquela noite escutou sua mãe sussurrar para seu pai com os olhos arregalados. Aquela coisa não tinha o dedo indicador. Aquilo não tinha o dedo indicador. Após esse dia, aquela coisa nunca mais voltou. Então vieram os nazistas e precisaram deixar a fazenda. A Meribete nunca mais foi vista na cidade, mas alguns aldeões disseram tê-la visto muito machucada e mancando na estrada. Como a minha família veio para o Brasil, não tiveram mais notícias, mas o que tudo indica é que a tal da Meribete era um lobisomem, ou lupina, sei lá como fala, e ela desapareceu do mapa. E minha avó afirma que ela era sim um lobisomem, e que ela nutria uma paixão doentia pelo meu bisavô, seu pai,
que não era correspondida e que, se sabe lá o porquê, descontava seu ódio na minha avó, que na época era só uma criança. Minha avó faleceu em 2016, mas ela jurava para nós que essa história aconteceu. Muitos na família não acreditam, acham que era apenas um lobo normal e que aumentaram a história. Outros dizem que acreditam, pois minha avó era uma mulher muito séria e brava. Ela odiava contar lorotas. A maior parte da minha família voltou a morar na Inglaterra em 2009, menos eu e alguns primos e tios. Quando vou visitar minha mãe, que hoje mora em Guildford, e minha irmã, eu visito essa fazenda de ovelhas, que ainda existe e é linda. Os meus trisavós, infelizmente, não sobreviveram à guerra, mas conheci a casa deles também, e as pessoas de lá realmente dizem que há muitas histórias de lobisomem na região, e que seus antepassados contam histórias que as características batem com as mesmas da história da minha avó. Minha avó me mostrou o bosque onde ela foi atacada. Hoje lá é uma fazenda de garanhões. Ando por lá, mas nunca vi nada. Mas as lendas por lá são muito fortes ainda. Os funcionários da fazenda dizem ouvir uivos e que já perderam algumas ovelhas para lobos, mas disseram nunca ter visto um lobisomem por lá. Bom, esse é o relato da minha avó. Obrigado por postá-lo em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, território obscuro. Hoje eu vou contar para vocês o caos do lobisomem que atacou uma tia minha na quaresma, quando ela era adolescente ainda. Faz bastante tempo isso. Foi lá na década de 70. Minha tia tinha ido cedo para a casa dos patrões, onde ela trabalhava, e na época, como não havia outros meios de transporte, como hoje, era apenas a pé mesmo ou a cavalo, ou quando, em alguns casos, se reuniam em um local para uma carona em algum carro de boia fria. E nesse dia, ela conseguiu uma carona de um vizinho que ia mais cedo para a cidade, umas 4 horas da manhã. Descendo da caminhonete, seguiu a pé para tal casa. Ela contou que então, a poucos metros de uma igreja, de frente a uma pracinha, ela ouviu um rosnado de um cachorro, mas era mesmo misturado com um ronco de porco, muito alto, bem atrás dela. E quando ela se virou para trás, lá estava aquela besta fera enorme, na forma de um cão peludo, do focinho bem comprido. Não era humanoide. Então, ela travada, não conseguia correr, pois as pernas não obedeciam. E que, graças a Deus, em um bar a pouco à frente da praça, apareceu um senhor de idade, com uma espingarda já engatilhada, que gritou para ela: "Corre, filha, que eu mato esse satanás dos infernos." Ela conta que na hora as pernas destravaram, mas que pareciam ter uns 50 quilos cada uma. E que a primeira coisa que ela pensou foi em correr para a direção do velhinho exterminador de lobisomem. Mas o mesmo estava ainda longe, na distância de uns 20 metros mais ou menos, e que a melhor alternativa seria a igrejinha católica que ficava logo à sua direita, pois a mesma se encontrava com as portas abertas, que com muito esforço ela conseguiu correr em direção até lá, e que o bicho começou a correr atrás dela rapidamente, quase não dando chance dela chegar até a igreja. Ela contou também que quando ela estava a uns 5 metros da igreja, podia sentir que aquela fera estava muito próxima de conseguir mordê-la. Ela escutou um tiro que provavelmente não acertou o bicho, mas o fez parar por um instante, até a minha tia adentrar a igreja. E já certa que seria estraçalhada ali na frente do altar e dos quadros dos santos, viu que a fera rosnava, mas não entrava na igreja. Ficava somente rosnando e uivando ali na porta. E novamente
o velhinho atirou, mas sem efeito, e que o bicho só saiu porque mais 2 rapazes, filhos do velhinho, vieram em apoio ao pai com um facão e o outro com uma grande cruz de pau, rezando a oração de São Miguel Arcanjo. E que aquela coisa, ao ver a cruz, saiu correndo para trás da igreja, pegando o mato adentro. A coitada da minha tia não teve mais condição de trabalhar. Saiu do serviço. E não foi a primeira vez que ela viu aquele bicho peludo, mas essa foi a única vez que ela viu aquele lobisomem em forma de um lobo branco. Sim, a pelagem dele era branco. Sei que muitos podem achar que era um simples cachorro branco, mas cidade pequena, todos conhecem as pessoas, inclusive seus animais. E aqueles que viram um bicho, inclusive minha tia, disse que ele era do tamanho de um bezerro e longo como um cavalo, então sem chance de ser algo de origem natural. Encerro aqui esse relato, pedindo a proteção a todos desse canal, desde os que creem de coração até os céticos e agnósticos, que são os que mais precisam. Paz, luz e muita alegria a todos. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.